Fala, meu povo! Vem comigo e vamos de Fatos da Zona, esse programa maravilhoso onde eu, Claudinho Bessa, venho adaptando o conteúdo do site da mídia livre Zona Curva aqui pro YouTube. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e ajuda a gente a bater 10k de seguidores, que falta pouquinho e a gente tá com essa meta aí. Hoje a gente fala de um cara, de um ônibus e um pouquinho de cinema. E não é o Christopher McCandless lá da Natureza Selvagem. E essa história de Natureza Selvagem também daria um bom Fatos na Zona, mas não é o caso hoje. Hoje a gente volta pros anos 60 e fala do ônibus lisérgico de Ken Kesey. No ano 60, muitas amarras se quebraram e o ideário de liberdade arrebatou parte de uma geração. Os que não se resignavam chutaram a porta dos caretas, oferecendo suas vidas na ânsia por uma nova identidade pessoal. Misto de guru e escritor, Ken Kesey foi o cara dessa época. Kesey e seu ônibus, dos Merry Pranksters, mergulhou nas estrelas em busca de uma experiência metafísica em junho de 1964. Com a grana do sucesso do seu livro, One Flew Over the Cuckoo's Nest, ou Um Estranho no Ninho, que vendeu e até hoje impressionante cifra de 9 milhões de exemplares, Kesey é uma das figuras mais cultuadas da chamada contracultura. E comprou o ônibus modelo 1939 e embarcou em uma viagem que partiu das montanhas de São Francisco. As desculpas para a viagem foram o encontro com o escritor e psicólogo Timothy Leary em Nova York, que realizava experiências com LSD. E a promoção do segundo livro de Kesey, Sometimes a Great Notion, lançado em 1964. Mas, na verdade, a estrada serviu como palco ideal para a construção de um universo paralelo em busca do ápice da chamada intersubjetividade, com auxílio de LSD e maconha. Arnaldo Batista, ex-Mutante, resume a tal de intersubjetividade na música Cê Tá Pensando Que Eu Sou Loki, do disco Loki, de 1974. Abre aspas. Ficamos até mesmo todos reunidos numa pessoa só. Ficamos até mesmo todos juntos, reunidos numa pessoa só. O escritor Tom Wolfe narra a saga no livro Teste do Ácido do Refresco Elétrico, de 1968. Wolfe não era da turma e, quando abordou o grupo, ele próprio confessa que tudo que sabia a respeito de Kesey é que era um romancista muito conceituado, de 31 anos e cheio de problemas com drogas. Em entrevistas à revista The Paris Review, feita entre 92 e 93 ali, Kesey opinou sobre o livro de Wolfe. Abre aspas. Quando ele esteve no meio da gente, não tomou notas. Suponho que se orgulhe da sua boa memória, que até pode ser boa. Mas é a memória dele, não a minha. Depois de destacar-se como atleta de luta livre olímpica na adolescência, Kesey foi participar, em 1959, do curso de escrita criativa da Universidade de Stanford, na Califórnia. Por lá, participou de um programa de pesquisas em um hospital com drogas como LSD, psilocibina e mescalina. Na época, todas legais nos Estados Unidos. Depois de experimentá-las, Kesey escrevia relatórios para o governo norte-americano. Chegamos à surpreendente conclusão de que as autoridades daquele país incentivaram diretamente o surgimento do movimento psicodélico. Nesse texto do site Open Culture, podemos assistir ao vídeo de Kesey em que relata essas experiências. A partir desse momento, ele começou a acreditar no poder das drogas alucinógenas no confronto dos medos pessoais. A Viagem, Kerouac e Hells Angels. Depois de participar com seu alter ego, Jim Moriarty, no romance On the Road, do Jack Kerouac, On the Road, inclusive, foi adaptado para o cinema também e foi pelo Walter Salles, diretor brasileiro. Mas voltando, Neil Cassidy, agora em carne e osso, foi o motorista do ônibus. O próprio Cassidy tenta definir o amigo, abre aspas. Certamente, Cassidy não tinha o desejo da morte, ele tinha o desejo da eternidade. Ele foi um avatar. Alguém em contato com outros poderes. Para terminar, Kesey arremata que ele não passava de um michê e vendedor de carros. Cassidy e o poeta Allen Ginsberg ajudaram a fazer a ponte entre Kesey e o Kerouac. O encontro rolou durante a viagem, que durou cerca de um mês. O colaborador do Zona Curva, Guilherme Zig, escreveu sobre o encontro em texto publicado por aqui no site do Zona. Abre aspas. Kerouac passou 3 horas sentado num sofá, bebendo a cerveja que havia trazido de casa, sem dizer uma palavra sequer. E quando abriu a boca, foi só para reclamar. Reclamar de Cassidy, Ginsberg ou do azarado que cruzasse sua linha de visão e ele tirasse para Cristo. Wolfe descreve assim o seu encontro em seu livro. Kesey e Kerouac não falaram muito um com o outro.
Aqui estava Cassie, aqui estava Kerouac e aqui estava Cassidy, no meio deles. Antes, o deus da velocidade para Kerouac e toda a geração beat. E agora, o deus da velocidade para Cassie e toda algo mais selvagem e mais bárbaro que estava rolando pelas estradas. Era como oi e até logo. Kerouac era a velha estrada. Cassie era o novo cometa fulgurante do oeste, indo Deus sabe pra onde. Vanguardistas podem ser acusados de fuga da vida real pelos conservadores, que encaram a procura pelo novo como apenas a incapacidade em lidar com a real life. A última é confundida com uma existência monótona e conformista, o destino inexorável do homem. Os Hells Angels representavam a nova vida real norte-americana e eram tratados com o mesmo desprezo destinado aos hippies por republicanos e wasps. A gangue dos motoqueiros bebedores de cerveja dos Hells Angels habitava as estradas do interior dos Estados Unidos. O temperamento dionísico de Cassie conseguiu unir seu bando de hippies aos Hells em festas intermináveis. Cassie encontrou com Hells Angels numa tarde em São Francisco por intermédio de Hunter Thompson, que escrevia um livro sobre eles. Cassie era um sujeito tão corpulento e bruto quanto eles. Tinha acabado de fumar maconha e estava um pouco mole, o que aos olhos dos Hells Angels equivalia a uma garantia de ser gente boa. Disseram-lhe que não se podia confiar no homem que nunca tivesse ido em cana, e Cassie andara em cana há bem pouco tempo. O teste do ácido elétrico. Os chamados testes do ácido que nomeiam o livro de Woolf chegaram a reunir centenas de pessoas em uma catártica viagem intersubjetiva. A festa era embalada pelos sons de Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin e outras bandas. Os happenings eram realizados em locais diversos, para não atrair a atenção da polícia, e alugados na região de São Francisco nos anos 60. Um salão de baile surrealista fervilhando com pessoas, todas com esplêndidas cabeças viradas pelo avesso, indumentárias malucas, maquiagens obscenas e uma rofenha banda de rock e luzes estreboscópicas, uma máquina que produz trovões, balões, flâmulas e equipamentos eletrônicos. Cassie sempre desmontou a lenda que escreveu O Estranho no Ninho sob efeito de peiote e LSD. Abre aspas. Pra mim sempre foi impossível escrever sobre o efeito de LSD. Hunter Thompson pode fazer isso? Eu não consigo. Cassie ainda esnobava o ato de escrever como uma atividade verdadeiramente libertária. Escritores estão tolhidos por regras artificiais, tolhidos pela sintaxe e regulados por um professor imaginário com uma caneta vermelha. Em 1975, o cineasta checo Milos Forman transformou melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, ator e atriz. Aí, edição, passa um trechinho de Um Estranho no Ninho aí, na moral. Todos a favor de mudar o calendário, por favor, levantem a mão. Em 2011, o diretor Alex Gibney lançou o documentário The Magic Trip, The Ken Kesey Search for a Cool Place. Gibney utilizou imagens que Cassie captou com uma câmera 16mm durante a viagem. Abre aspas. Não havia teologia nenhuma, nem filosofia. Pelo menos não no sentido de um ismo. Não havia o objeto de alcançar uma ordem social mais justa, nada que dissesse respeito à salvação e, com toda certeza, nada relacionado à imortalidade ou vida no além. Depois da morte, isso era piada. Se alguma vez existiu um grupo de pessoas inteiramente dedicadas a viver o aqui e o agora, esse grupo foi dos festivos, que era como Woolf os chama nos livros. Edição, passa também um trechinho do documentário Magic Trip aí pra gente encerrar na moral. Ken really believed that things could be changed. He saw himself as a kind of liberator. People didn't think we were hippies or that we were drug freaks because it wasn't in the news yet. E você, muito obrigado por fazer parte do Zona Curva, por ficar aqui até o final do vídeo e se inscreve aí, pô, se torna membro, dá aquela moral no nosso Pix, que vai estar aqui na tela, porque a nossa edição é maravilhosa. E é isso, da onde vê esse vídeo tem muita coisa maneira pra ver. Então ajuda a gente, vem fazer parte do Zona com a gente. Valeu!